Fala pessoal, então eu vou começar a fazer essa série de aulas para vocês mostrando como é o meu processo de análise usando Python. Eu vou basicamente aqui mostrar como eu acesso esses meus arquivos espectroscópicos, qual que é a estrutura de pastas que eu tenho que deixar eles para que a minha análise seja mais fácil e também a partir disso como eu construo um dataset e depois analiso ele usando técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado e depois supervisionado. Essas nossas atividades aí de classificação que a gente tem que fazer no nosso projeto de pesquisa. Então, assim, eu já vou começar mostrando para vocês como que vocês devem organizar essas pastas desses arquivos que vocês recebem. Geralmente, vocês vão receber um arquivo onde está tudo misturado, tá vários arquivos de texto, geralmente CSV, em que seu orientador fala assim, daqui da pasta 0 até a pasta 30 é classe tal, do arquivo 30 até o 60 é a classe tal. E aí ele só passa isso para você e você tem que se virar. Então, desde já, você já organiza as pastas no seu computador para que sempre tenha uma pasta separada em classes. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho 3 exemplos de dataset que eu já mexi antes, e eu vou mostrar para vocês como eu organizei eles em pastas para que ficasse mais fácil de analisar depois. O meu primeiro dataset que eu organizei foi esse aqui, que era um dataset de braquiárias. Ele está separado em 2 classes, classe Marandu e a classe Paiaguás. Então seria classe 0 e classe 1, né? E dentro de cada uma delas tem meus arquivos de texto. Esses arquivos de texto são CSV, eles podem ser separados por ponto e vírgula, por vírgula. Depois eu vou comentar mais sobre isso. Mas o importante que eu estou querendo mostrar para vocês é separem os seus arquivos em pastas, bem organizadas. O segundo, por exemplo, que eu tenho aqui, o segundo exemplo de conjunto de dados que eu tenho é o de leishmaniose. Aqui eu tenho amostras de animais que foram infectados pela leishmaniose e animais que não foram, os animais saudáveis. Então aqui eu poderia chamar de classe 0 e classe 1. E aí aqui dentro eu tenho os meus arquivos de texto também. E por fim, essa amostra, só para mostrar um pouquinho diferente como pode estar organizado também a pasta de vocês, que são amostras de milho, que são separadas entre convencional e milho transgênico. A convencional, do jeito que eu recebi 2 pastas, uma chamada Impacto C e uma Fórmula C, mas as duas representam amostras de milho convencional. Então, o que eu estou tentando passar para vocês aqui é que as classes que vocês vão passar para fazer a sua tarefa de classificação serão definidas por você. Então, dependendo de como você receber as amostras e do seu objetivo de análise, você vai ter que deixar algumas pastas já preparadas de antemão. Nesse caso do milho transgênico, o meu objetivo de análise foi separar entre convencional e transgênico. O convencional, eu tinha mais 2 pastas de 2 amostras de milho diferentes que eram convencionais, que era a 01 e a 02. E dentro dessas pastas tem meus arquivos de texto. Mas os dois representam a classe convencional que eu quero analisar. A mesma coisa do transgênico. O transgênico, eu tenho 4 tipos de milho que são transgênicos. Então, eles estão separados em 4 pastas diferentes. Por exemplo, se eu quisesse analisar 2 a 2, por exemplo, qual que é a diferença entre a fórmula VIP3 e o impacto VIP3? Eu poderia separar essas duas como 2 classes distintas. Então, a minha ferramenta de análise agora seria essas 2 pastas, a fórmula VIP e a impacto VIP. Mas como o meu objetivo foi analisar transgênico e não transgênico, transgênico e convencional, eu simplesmente só precisei pegar as 4 pastas de arquivos que eu tenho aqui de transgênico e as 2 que eu tenho aqui de convencional. Então essas foram as minhas 2 pastas, as minhas 2 classes de trabalho. Foi assim que eu organizei a tarefa de pesquisa. Só para mostrar para vocês como que vocês podem receber esses dados de formas diversas, né? O caso da pasta de trabalho que eu vou
mostrar para vocês hoje, o conjunto de dados que eu vou mostrar para vocês hoje, é um conjunto de dados de espectroscopia Libes, em que são resíduos, é uma análise de resíduos por disparo de arma de fogo. E nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, esse meu conjunto de dados, eu coloquei em atiradores. Eu tenho 3 tipos de atiradores aqui, esses 3 tipos de atiradores, só que eu não quero analisar esses 3 atiradores aqui. Não é meu objetivo de análise essa classe aqui. O meu objetivo de análise vai ser a classe mão direita, mão esquerda, que cada atirador tem. Então, atirador gaúcho tem, italiano tem, né, mão direita, mão esquerda. Isso aqui é só um nome que foi dado, tá? E professor Bruno, mão direita, mão esquerda. Essa é a minha primeira classe, a classe mão direita e mão esquerda. Então, dentro dessa pasta mão direita, vai ter só arquivos de texto, só arquivos CSV, que são referentes à mão direita. Tem que estar organizado desse jeito. E além disso, dentro dos meus arquivos, dentro das minhas pastas de arquivo, que são referentes à mão que foi dado o tiro, né, que foi coletada a amostra, eu tenho as pastas de quantidade de tiro. Então, 0 tiros, 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Todos os conjuntos de dados aqui estão separados dessa forma. Isso é importante. As pastas de vocês têm que estar bem organizadas e padronizadas. Eu não poderia estar, nessa minha última pasta aqui, no atirador professor Bruno, colocar mão direita e simplesmente colocar tiro 0 assim. Tiro 0. Não poderia. Tem que estar igual os outros lá. Tem que estar tiro 0. Em número mesmo. Padronizado. Porque isso vai facilitar o nosso método de construção do DataFrame depois. Porque o que eu vou fazer no Python é com que eu desenvolva uma função que explore pasta a pasta do meu conjunto de dados dentro do meu computador. Então eu quero que o Python simplesmente pegue já pasta a pasta no meu computador e me retorne uma lista de arquivos. Esse vai ser meu primeiro objetivo. E aí, também, o que vocês têm que prestar atenção no seu conjunto de dados. Pega o seu dado CSV, o seu dado de arquivo de texto, e abre ele num bloco de notas. Tem um bloco de notas que eu recomendo para vocês, que tem algumas funções a mais e algumas ferramentas de desenvolvimento de programação, que chama Notepad++. Esse aqui, ó. Eu recomendo que vocês baixem esse programa, ele é de graça. Abram um arquivo de texto para dar uma primeira inspeção para ver como esse seu arquivo de texto está organizado, como você recebeu ele. Então, tem algumas coisas que a gente tem que se atentar logo de cara. Primeiro, qual que é o tipo de separador de dados? Ele pode ser uma vírgula, por exemplo, ele pode ser um ponto e vírgula, ele pode ser uma barra, ele pode ser um tab, um espaço de tabulação, ou pode ser que nem está aqui, espaço em branco. Você tem que se atentar ao tipo de separador, porque quando você for abrir esse arquivo no Python, você tem que passar um parâmetro de separação. A segunda coisa que tem que se atentar, quantas linhas tem que ser puladas até que começa de fato o seu conjunto de dados. Então o seu conjunto de dados, ele começa aqui, ó, quando começam os números. Na nossa análise, geralmente não é importante essas 2 linhas aqui. Eu já recebi arquivo de texto que tinha 60 linhas, que tinha 40 linhas que tinham que ser puladas. Então vocês têm que abrir o arquivo primeiro e ver quantas linhas tem que pular. As informações importantes que a gente tem que anotar aqui são essas. As 2 linhas que a gente tem que pular e qual que é o tipo de separador. Então, dito isso, a gente vai lá para o Python, para a gente começar a nossa análise. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é importar algumas bibliotecas. Eu já vou importar essas 3 bibliotecas aqui. A primeira é a Pandas, a segunda é a NumPy e a terceira é a OS. A Pandas e a NumPy são bibliotecas que servem para criar tabelas, matrizes, e basicamente manipular conjuntos de dados dentro do Python.
A biblioteca OS, ela é uma biblioteca que ela serve basicamente para explorar os arquivos do seu computador. Ela tem diversas funções para explorar os arquivos no seu computador diretamente. Então, ela acessa os arquivos e as pastas no seu computador. A gente já inspecionou como é um arquivo padrão que a gente recebeu do nosso conjunto de dados. Então, a gente vai primeiro definir qual que é a nossa pasta de trabalho, que é a pasta onde estão esses arquivos. Então, vou criar aqui uma variável do tipo string, vou chamar ela de pasta de trabalho, e eu vou lá na minha pasta que eu recebi o meu conjunto de dados, que eu já organizei, e eu vou lá na pasta base de trabalho que eu tenho, que no caso é minha pasta tiradores. Eu vou lá e vou copiar essa linha aqui no meu computador e eu vou trazer para o Python, pasta de trabalho. E aí a gente pode ver aqui nas minhas variáveis que tem a pasta de trabalho aqui, é uma string. E aí a gente agora vai abrir, usando o Pandas, um arquivo CSV para ver como que está a estrutura desses dados e também para já testar esses parâmetros de separação e linhas que a gente tem que pular, que eu conversei com vocês. Então, vamos chamar essa primeira variável, que vai ser um data frame, um pandas data frame. Eu vou chamar ela de w e eu vou abrir ela usando a função pd.readCSV. O readCSV, ele precisa primeiro do parâmetro do caminho que está o seu arquivo. Nesse caso, eu vou usar um arquivo teste, vocês podem usar qualquer um. Eu vou usar o arquivo 01, que está na pasta mão direita, tiro 0. Que está na pasta atirador gaúcho, mão direita, tiro 0. Então, atiradores aqui eu já tenho, até aqui eu tenho. Vou copiar a partir daqui. Aí aqui eu vou colocar a minha pasta de trabalho, que é a minha string que eu criei ali em cima, mais uma outra string, que vai ser a string do arquivo que eu tenho. Então vai ser barra atirador gaúcho, barra mão direita, barra tiro 0, barra 01.ssm, que é o nome do meu primeiro arquivo aqui, 01.ssm. No caso de vocês aí, vai ser o primeiro arquivo que vocês vão mexer. Então vamos ver como que ele vai abrir só passando isso e não passando mais nenhum parâmetro. Está aqui meu dataframe W, e olha lá o que aconteceu. Ele não estruturou o meu conjunto de dados como a primeira coluna e segunda coluna. Está tudo misturado numa coluna só e está passando aquele texto em cima do meu conjunto de dados, ele está passando como cabeçalho da minha tabela dataframe. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou ter que passar alguns parâmetros aqui para ajustar essa minha tabela. Então eu vou dar uma vírgula, né? E o meu primeiro parâmetro vai ser o parâmetro de cabeçalho, que é o header. Eu vou colocar none. Eu não quero nenhum cabeçalho nesse meu conjunto de dados, nesse que eu vou importar. O meu segundo parâmetro vai ser skip rows. E aí, o skip rows, ele significa, em português, pular linhas. E nesse caso, eu quero pular 2 linhas. Só que o índice no Python, ele começa em 0. E aquele arquivo de texto que eu mostrei para vocês, vou abrir ele de novo aqui. Aquele arquivo de texto, ele começa em 1, tá vendo? Começa em 1. Então, vocês têm que imaginar que, na verdade, ele está começando em 0. Então, 0, 1. Em vez de eu colocar aquele skip rows como igual a 2, então eu tenho que colocar como igual a 1, por causa do meu índice. O índice no Python, ele sempre começa em 0. Então, tomem cuidado com isso, tá? Ó, vou até abrir aqui para mostrar de exemplo. Ó, o índice sempre começa em 0. Então, na verdade, em vez de ser 2, vai ser 1, que é 0, 1. Então, sempre vai ser n-1, né? Só para deixar claro aí para vocês. Então, skip rows igual a 1. E, por fim, o meu parâmetro mais importante, que é o de separação. O meu separador aqui, ele poderia ser vírgula, que nem eu disse, poderia ser ponto e vírgula.
Mas no meu caso aqui é o espaço em branco. O espaço em branco tem que passar um código, ele simplesmente não reconhece se eu colocar uma barra de espaço aqui. Eu tenho que passar um código que é o barra S+, que é o código de espaço em branco aqui no Python. Agora eu vou rodar de novo. E tá lá, abriu direitinho. Minha primeira coluna é o comprimento de onda, e a minha segunda coluna é a transmitância. Esse arquivo aqui que eu abri, eu vou usar ele depois, já padronizar ele aqui, porque eu vou chamar ele de comprimento de onda, por isso que eu chamei de W, né? Em inglês é wavelength. E, então, eu vou passar mais um parâmetro aqui, para que ele só pegue a coluna 0 aqui dentro, só a 0. Esse parâmetro é o useCols, igual a 0. Então ele pegou só a coluna 0, que é o de comprimento de onda. Mas no conjunto de dados de vocês pode ser qualquer coluna, então vocês têm que prestar atenção nisso. Eu já recebi conjunto de dados que tinha 4 colunas aqui e o meu comprimento de onda estava só na terceira coluna. Então, nesse caso, teria que ser aqui useCols igual a 3 ou igual a 2. E aí vai depender. No meu aqui é 0, mas vocês prestem atenção em todas as etapas da análise que vocês estão fazendo para definir certinho todos esses dados. Tá? E também conversem com quem coletou esses dados para que vocês realmente saibam como que foi coletado esses dados, né? Qual é a coluna de comprimento de onda e qual é a coluna de transmitância ou absorbância, no caso de vocês. Tá bom, agora a gente vai começar a próxima etapa da nossa análise. Do nosso pré-processamento, que isso aqui é tudo pré-processamento. Que vai ser pegar todos os meus arquivos ao mesmo tempo e criar um data frame com esses arquivos. Então vamos lá. Eu vou criar uma lista vazia e eu vou chamar ela de matrix files. Isso aqui é uma lista vazia, é assim que eu defino ela. Eu crio uma lista vazia quando eu quero passar um loop do tipo for para popular essa minha lista vazia a partir de certa regra. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, eu vou usar a primeira função da biblioteca OS. Então, eu vou passar aqui algumas variáveis temporárias. São variáveis que eu não vou usar depois, só vai ser útil nesse for loop, então você pode chamar elas do jeito que vocês quiserem. Eu vou chamar de root, subdirs e files dentro da função os.walk, pasta de trabalho. A os.walk ela vai caminhar pelos meus arquivos da minha pasta de trabalho e vai me retornar listas que contém esses arquivos e strings que contém o caminho para esses arquivos. Então eu vou popular essa minha lista vazia justamente com essas informações. Para isso eu uso a função append. Tá? E aí eu vou criar uma lista aqui dentro, onde cada item, cada item vai ser uma lista. Então, na verdade, eu estou criando uma lista de listas. E aí eu quero o root, que são strings do caminho, né? É o meu primeiro arquivo que ele retorna aqui é o caminho para os meus arquivos. Len files. Esse len files é o tamanho é a quantidade de arquivos que tem por pasta. Então, no caso aqui, eu tenho 15, né? São 15 arquivos por pasta. E o último que eu vou passar é o próprio nome do arquivo, files. Faltou files aqui. Aí vamos rodar isso aqui. Aí tá lá, ele já populou a minha lista matrix files, que estava vazia, populou de listas. Então,
o primeiro item dentro da lista matrix files, é o caminho para o arquivo. Nesse caso aqui é o meu próprio arquivo de pasta de trabalho, meu próprio arquivo root. A quantidade de arquivos, que nesse caso é 0, não tem nenhum arquivo ali para ele contar. Ele não conta a pasta como arquivo. E por fim, uma lista vazia, porque não tem nenhum arquivo para ele contar. Não tem nenhum arquivo de texto. Mas se eu descer aqui, ó, aqui já tem. Aqui ele pegou o meu diretório atirador gaúcho, mão esquerda, tiro 3, contou quantos arquivos tem, que são 15, e mostrou para mim o nome desses arquivos. Então, o meu objetivo aqui vai ser juntar o nome desse arquivo com o caminho para o arquivo, porque é justamente esse caminho que vai abrir os arquivos como data frame ali que eu mostrei para vocês, que vai ser isso aqui, ó, o caminho para o arquivo, mais o arquivo propriamente dito, que é o 01.ssm. Feita essa lista, eu vou criar agora uma lista que vai justamente ser uma lista desses caminhos juntos. Então, eu vou juntar todas essas strings numa coisa só. Eu vou chamar ela de lista path.csv, a lista de caminhos dos meus arquivos CSV, que vai ser uma lista vazia. Aí eu vou passar um outro for loop. Então vai ser um para valores em matrix files, que foi a minha primeira lista que eu criei. Só para a gente inspecionar, eu vou passar um print aqui para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Então vamos lá, print valores. O que ele vai printar aqui nesse caso? Vai printar tudo. Ele vai printar valor por valor, isso aqui, ó. Então ele vai printar primeiro o caminho do arquivo, primeiro é o caminho do arquivo, a quantidade de arquivos e por fim o nome dos arquivos. Printou tudo, certo? Mas se eu vir aqui e falar printa só o item de número 0, o que ele vai me retornar? Nesse caso, o item de número 0 é só os caminhos dos diretórios, ó. E essa informação está dentro de matrix files. E se eu falar assim, printa para mim só o item de número 1? Ele só printou a quantidade de arquivos CSV por pasta, que também está dentro de matrix files. E por fim, se eu quisesse que ele printasse só o 2, então ele printou só as listas com os nomes dos arquivos em cada pasta. Tá vendo? Só os nomes dos arquivos. Agora, o que eu vou fazer? Ó, eu acabei de ver aqui, ó, que eu tenho uma pasta que está com o nome dos arquivos diferente, tá vendo? Ó, 01 mão esquerda, 03 mão esquerda. Em todas as outras pastas está só 01, 02, 03, tarará. Mas como isso aqui são só o nome do último arquivo, não são os nomes das pastas, nome das classes, isso aqui não vai mudar muito. Eu não preciso mudar um por um isso aqui. Porque o método que eu vou passar aqui, ele já vai pegar automaticamente esses nomes sem que eu precise mexer neles. E vai criar os meus caminhos para eu abrir o data frame. Então, nesse caso aqui, não está padronizado, né, com o nome dos outros arquivos, mas tudo bem, ele vai abrir da mesma forma. Então, só uma inspecionada, né, mostrar para vocês como que funciona esse meu print aqui, e ele passa essa indexação tranquilamente. Vou apagar, né, esse print. Agora, uma outra informação que eu vou passar para vocês é que assim, quando eu passo um for loop dentro da minha lista inicial, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro pegar o índice 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, e vai indo até o final. Só que, como eu tenho uma lista de listas, eu consigo tranquilamente fazer um for loop dentro dessa minha lista. Aqui eu abri a primeira lista, a lista de número 0 dentro dessa minha lista, né?
Fica meio repetitivo falar lista, 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 mas é porque é isso, é uma lista de listas, então não tem muito para onde correr. E aí eu consigo passar um for loop dentro de cada uma dessas listas que tem nesse meu conjunto aqui de listas. Então, nesse caso, ele vai iterar sobre esses itens aqui dentro da minha lista. Nesse caso aqui é minha lista 0, por aí vai. E nessa aqui eu consigo iterar dentro de outra lista ainda, que é a lista 0, 1, 2. Aqui tem outra lista. Então são uma lista dentro de outra lista dentro de outra lista. Que inclusive tem um nome para isso, que são nested lists. Se você quiser pesquisar, esse é o nome que dá a esse procedimento aqui que eu fiz. É uma lista de listas. Então, nesse caso, eu quero iterar sobre esses arquivos aqui. Aí como que eu faço? Esses arquivos estão no índice 2 de cada lista minha, que está na minha lista matrix files, está no índice de número 2. Então eu vou criar um outro for loop aqui, que vai iterar sobre esses itens, for item, em, e assim, eu poderia chamar de x, de y, qualquer coisa, vou chamar de item porque, sei lá, porque eu quero. Então, em valor 2, então ele vai pegar o primeiro valor de matrix files, aí depois ele vai pegar o valor de número 2, que é a lista de nomes, esse aqui é o meu valor de número 2, aqui, 2, e vai iterar sobre esses nomes aqui. E aí eu vou falar o que eu quero que ele faça agora. Eu quero que ele pegue essa minha lista vazia que eu fiz no começo e coloque nela primeiro o caminho, que é o valor de número 0, que é esse aqui. Esse aqui é o caminho. Quero que ele coloque o caminho do diretório que tá esses meus arquivos, e junte com uma barra mais o próprio item. O que é o item? O item é o valor 2. É isso aqui. E junte com isso aqui. Aí o que eu fiz então? Eu fiz justamente isso aqui. Eu estou pedindo para ele construir para mim automaticamente todos os caminhos que eu vou utilizar para abrir meus data frames. É basicamente isso. Então vamos lá. Vou rodar isso aqui. Ele criou minha lista path.csv, deu 360. Deu 360 caminhos. E é justamente isso. Tá lá. Agora é só eu fazer um iterador para que o Pandas abra um por um esses meus arquivos, que é o que eu vou fazer agora. Então, de novo, eu vou criar uma lista vazia, dessa vez de data frames. Vou chamar desse jeito aqui, que é uma lista de vazia. Vou começar com um for. Então, for files, for paths, na verdade, para os caminhos em lista path.csv. E aí eu vou passar, obviamente, né, o append para ele criar as listas. E dentro desse append, o que vai ser? Vai ser um pandas reads csv. E como que é o read csv? Primeiro, os paths, né, os caminhos que eu fiz aqui. Então ele vai passar primeiro isso aqui do meu CSV, né? O caminho do meu CSV, o nome dele dentro do meu computador. E os parâmetros que eu defini aqui, que vai ser o mesmo parâmetro para todos, com exceção do parâmetro useCalls, que no caso não vai ser 0, vai ser 1, porque agora eu não quero mais o comprimento de onda, eu quero todas as transmitâncias. A gente vai abrir essa lista vazia e abrir os data frames.
Tá lá, lista da data frames Spectra, uma lista de data frames. Então o primeiro data frame está lá. Tá. Por aí vai. Todos estão aqui. E aí, você viu que ele passou cada data frame como coluna, né? Mas é mais fácil quando a gente passa como linha, porque aí cada linha é uma leitura. Quando eu juntar todos os data frames, cada linha vai ser uma leitura diferente. Então eu vou passar mais um parâmetro aqui, que é o transpose, porque aí ele já transpõe cada data frame. Vou resetar aqui. Tá lá. Já está tudo transposto aqui. Então, o que eu tenho aqui? Cada índice da minha lista é uma leitura diferente já aberta. É a transmitância dessas leituras já abertas. Tá bom? Qual que é o próximo passo? Agora nós vamos definir as classes. Então, como eu pedi para vocês organizarem as pastas dos seus arquivos de uma forma que já tivesse nomeado com os rótulos, agora é fácil, é só pegar esses rótulos que vocês já criaram nas pastas. Então, ó, esses são os caminhos, né, dos arquivos. E quais são os rótulos? O rótulo é a mão direita e é o tiro zero. Então, eu vou fazer uma função aqui que vai pegar justamente esses nomes e já ordenar para mim do jeito que tá os meus dataframes. Ela já vai rotular automaticamente. Esse método chama split. Então vamos lá. De novo, vou criar uma lista vazia. Você vê que eu gosto de criar essas listas vazias porque eu gosto de organizar as minhas variáveis desse jeito. Então, for paths, eu só vou diferenciar do meu outro paths que eu criei ali. Então vou criar paths 1 em lista paths sv. Copio aqui a minha lista vazia e dou um append. Então ele vai pegar cada caminho e vai quebrar esses caminhos a partir de uma regra definida, que vai ser um separador de espaço. Como assim de espaço? De espaço não, de barra. Porque ele está separado por barra, tá vendo? Ele já está separado por barra. Isso aqui é o meu padrão. É o meu padrão das minhas strings. Então eu vou usar esse padrão justamente para quebrar essa minha string em uma lista de outras strings que vão me dar as classes. Então eu vou passar aqui para mostrar para vocês. Eu rodo isso aqui. Splitted files, está lá. Agora eu quebrei cada caminho nesse padrão. E aí, se você ver aqui, o meu índice de número 10 é a minha primeira classe, é a mão direita, e de número 11 é a classe de tiro 1. Então eu quero o índice 10 e o índice 11. São as minhas duas classes. Então primeiro vai ser a da mão utilizada, lista classe mão, outra lista vazia. Passo um for splits em splitted files, foi a lista que eu acabei de criar. E aí eu vou popular essa minha lista classe mão, vou dar um append aqui, eu vou popular ela justamente com aquele índice que eu criei. Primeiro é o splits de número 10, que representa a mão. E aí eu vou só copiar aqui para a quantidade de tiros. Vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser classe tiros. E aqui vai ser tiros. E aqui vai ser 11. Então vamos ver. Primeiro a lista classe mão. Lista classe mão, mão direita, mão esquerda. Mão direita, mão esquerda. Mão direita, mão esquerda. Viu que são 3 vezes? Porque são 3 atiradores diferentes, né? Aqui, ó, são 3 atiradores diferentes, então repete 3 vezes. E a mesma coisa vai ser tiros.
Tá lá, tiro 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Vai estar lá, né? Na verdade, os tiros vão repetir mais uma vez, vai dobrar, porque tem os tiros na mão direita e na mão esquerda. Então, em vez de ser 3 vezes, vai ser 2 vezes aqui por mão, 2 vezes por mão que vai repetir, e depois vezes 3 por mão de novo e por atirador. E aí por isso que ele repete mais de 3 vezes. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, por aí vai. Então, tá repetindo. E aí, o que aconteceu aqui? Eu já tenho as classes já definidas, junto com meus dataframes. Então eu tenho a lista da classe mão, a lista da classe tiros e a lista de dataframes. Tá aqui, é só juntar tudo agora. Então o meu primeiro dataframe é tiro 0 mão direita, o segundo é tiro 0 mão direita e por aí vai. Então tá tudo ordenado, bonitinho. Isso é importante, essa ordem ela importa. Agora vamos juntar todos os dataframes. Para isso eu vou usar as funções do próprio Pandas junto com o NumPy. Primeiro eu vou criar um dataframe que eu vou chamar de df empilhado. Eu vou criar um dataframe genérico, onde os meus dados serão npvstack. Essa função é uma empilhagem, né? Stack é empilhar e v é vertical, então é uma empilhagem vertical da minha lista dataframe Spectra. Basicamente isso. Passei aqui um a mais. F maiúsculo, dataframe. Então, o meu DF empilhado tá lá, já é o dataframe tudo junto, né? Aquela lista lá tudo empilhada. Próximo passo, inserir aquela informação do comprimento de onda. Então, eu vou criar agora um outro dataframe que vai ser o empilhado W, vai ser igual à função pandas, concatenar. E primeiro, nessa minha junção, vai ser... eu tenho que passar aqui uma tupla, né? Então, o meu primeiro item da tupla vai ser o dataframe W, que eu criei lá no começo, só que eu quero ele transposto. Eu vou passar para a função transpose aqui. Eu quero que ele seja uma linha, não uma coluna. E aí, eu quero juntar com o meu DF empilhado. Então, primeiro vai vir o comprimento de onda, lá em cima. E embaixo vem toda aquela lista de dataframes que a gente criou. Aquele dataframe todo empilhado que a gente acabou de criar. Eu quero que ele junte no eixo 0. O eixo aqui 0 é linha, 1 é coluna. Então eu quero que ele junte pelas linhas, né? Ele junte uma linha em cima da outra e não uma coluna do lado da outra. E eu quero que ele ignore o índice, porque senão ele cria um novo índice e esse novo índice vai ser criado como uma nova coluna. Eu não quero que ele faça isso. Deu um espaço aqui só para ficar tudo na mesma tela. Crio esse dataframe. df empilhado W. Tá lá. Agora minha primeira linha é o meu comprimento de onda. Agora é bom que a gente ordene esse meu dataframe de acordo com o comprimento de onda. Às vezes, esse dataframe aqui, esse meu conjunto de dados, ele não está desse jeito, ele não está desorganizado. Mas, algumas vezes vocês vão receber uns conjuntos de dados em que o jeito que o equipamento coletou essas amostras, esses espectros, foi de um jeito em que ele desorganizou esse comprimento de onda. Então, vamos supor, aqui eu tenho 5 leituras, né, de 190 até 191, e eu já peguei alguns conjuntos de dados que acontecia isso. Ele começava em 190 e ia até 191, e aí em vez de ir para 191.25, ele pulava 5 e invertia. Ele vinha aqui, ele vinha lá pro 10, trazia o 10 para cá e trazia todo esse bloco do 10, e esse aqui ia para lá. Então,
É bom passar uma ordenação aqui de acordo com o comprimento de onda, porque nunca se sabe se vai receber um, um conjunto de dados desse jeito. Então eu já vou passar aqui, vou chamar esse novo data frame de o mesmo nome, só que com sorted no final, que é ordenado em inglês. E aí eu vou passar uma outra função do pandas, que é, eu chamo o meu data frame que eu acabei de criar, coloco sort values e passo os parâmetros by 0, então pela linha 0, e eu quero que ele ordene as minhas colunas, então vai ser axis igual a 1. Então ele ordenou. E o próximo passo que eu vou passar aqui é, eu quero que vai ser interessante para a gente se as minhas colunas, em vez de estar um índice 0, 1, 2, 3, seja o próprio comprimento de onda o nome dessas colunas aqui. Então o que eu quero fazer? Eu quero passar primeiro essa linha aqui como o nome das colunas e eu quero depois apagar essa linha. Então como que eu faço para renomear esses meus arquivos? Vamos lá. Primeiro eu vou criar uma nova variável, mas com o nome da minha variável antiga. Aí eu vou chamar esse meu data frame antigo de novo e eu vou usar a função rename do pandas. Eu vou passar o parâmetro columns, então eu vou renomear as colunas. E eu quero usar qual informação para esse ser o nome das minhas colunas. Vai ser o meu próprio data frame que eu já tinha criado, só que com a minha primeira linha selecionada, que a minha primeira linha é a linha do comprimento de onda. Então é isso que eu fiz. Eu chamei meu data frame de novo aqui, só que eu só selecionei a linha de número 0. Se eu faço só isso, ele vai renomear as minhas colunas, só que ele não vai apagar aquela minha linha do comprimento de onda. Eu quero que ele apague aquela linha também. Então eu vou usar a função drop. A função drop ela apaga a linha ou coluna que você quer. E aí eu quero que ele apague justamente o índice número 0 no meu def empilhado. Então o índice número 0 quero que ele apague esse meu índice. Só que aí, se ele apagar esse meu índice, o 0 vai parar de existir, e aí o meu índice do meu data frame vai começar do 1. E eu quero que ele comece do 0 de novo. Então eu vou passar um reset index com o parâmetro drop igual a true. Então vamos rodar para ver se ele funcionou. E tá lá. As colunas foram renomeadas, apaguei aquele meu índice 0 e resetei o índice. Então, certinho. E aí o que sobra pra gente fazer é colocar a informação das classes agora. Então aquelas listas que eu criei das duas classes que eu estou usando aqui no meu conjunto de dados. Então vamos lá, vamos inserir essas duas listas agora. Para inserir as listas, eu uso a função insert. Então vamos lá, eu chamo, de novo, eu chamo aqui o data frame que eu acabei de criar, coloco insert e os parâmetros. O 0, então vou colocar na coluna 0. Parâmetro nome da coluna vai ser o nome que eu vou dar agora, que vai ser tiros. E o valor, então o conjunto de dados, vai ser aquela lista classe tiros que eu criei. Então vamos ver se ele vai adicionar certinho. Tá lá, tiro 0. E agora, praticamente a mesma coisa. Agora vai ser a coluna mão. Lista classe mão. Agora vamos rodar para ver se deu certo. Ver que ele adicionou mais uma coluna aqui, né, no tamanho. O primeiro é nesse tamanho aqui, sempre o primeiro é linha, o segundo é coluna. Ele adicionou mais uma coluna. E tá lá, mão direita, quantidade de tiros.
Aí só para finalizar essa etapa, a gente vai ordenar esses espectros com relação às classes. Então para isso, eu vou usar aquela função que eu já mostrei para vocês, o sort values. Então vou lá criar um dataframe novo, vou chamar de df. Esse dataframe vai ser o meu dataframe antigo, só que ordenado. Sort values, informação que é by as minhas duas colunas. Primeiro eu quero que ele ordene mão. Então primeiro vai vir tudo que é mão direita, depois tudo que é mão esquerda. E depois tiros. E eu coloco aqui para ele ignorar o índice, então ele não cria um índice novo. Tá lá. Então agora está tudo ordenadinho. Primeiro mão direita, depois mão esquerda. E primeiro mão direita e ordeno depois os tiros, né? Primeiro mão direita, tiro 0, 1, 2, depois mão esquerda. Aí, pessoal, o que sobra pra gente fazer agora é salvar esse dataframe que a gente criou no nosso computador como um arquivo CSV, para que a gente possa acessar ele depois em outras pastas no Python, né? Então, se eu criar outras análises aqui dentro, eu posso simplesmente, em vez de fazer tudo isso aqui, eu só acesso esse meu arquivo CSV que eu criei. Então, vamos lá. Para isso, eu uso a função df, eu chamo meu dataframe, eu criei ele, então vou chamar ele toCSV. O toCSV, eu vou passar só dois parâmetros. Primeiro, a pasta que eu quero salvar, junto com o nome do arquivo que eu vou criar, e um parâmetro para ele não criar um novo índice dentro desse meu arquivo, porque senão ele cria um índice automaticamente. Então a pasta que eu vou criar ele vai ser, vamos por aqui mesmo, pasta tiradores. Na verdade, vamos por aqui não, vamos por GSE com dados. Aí a gente deixa separadinho. Copio aqui esse nome, venho para cá e coloco lá. Esse caminho barra o nome do arquivo. Vou chamar de conjunto dados aula.csv e index igual a false. Então aí ele não cria um novo índice aí pro meu arquivo CSV que eu estou criando. Ele usa o próprio índice que já está sendo usado, né? Então, a próxima vez que eu abrir esse arquivo, ele vai estar usando o próprio índice aqui criado pelo Python. Aí pronto. Tá aqui. Conjunto dados aula.csv. Então é só acessar ele agora quando eu for fazer outros análises aqui, eu só acesso esse arquivo que eu criei. Então, vamos só testar. df1, criar um novo dataframe aqui. Uso esse caminho. Vai ser pd.read.csv. Coloco ali o caminho. Ih, cara, esqueci de copiar as aspas aqui. Mas tudo bem. E aí é só abrir. Aí você vê que o df1 é exatamente igual ao df que eu estava usando ali. Então eu posso acessar ele sempre.